Professor José Rodrigues, qual é, em regra, a diferença entre a competência de uma subcomissão que recebe e verifica documentos e a competência do órgão que toma a decisão final sobre a aceitação ou rejeição de uma candidatura? Bom, primeiro dizer que a subcomissão de candidaturas para o 9º Congresso do MPDA, ela, nos termos do artigo 20º do seu regulamento eleitoral, ela não tem competências para anular qualquer candidatura. Ela não tem essa competência. E ela não tem competências para poder, portanto, anular a candidatura do jornal Gino Carneiro, mas ela dispõe de competências para recepcionar o respectivo processo, validar o processo, emitir um parecer ou um despacho para a correção de eventuais irregularidades, desde que estas sejam irregularidades sanáveis. São aquelas irregularidades que podem ser, portanto, suprimidas ou supridas pelo mandatário judicial ou pelo mandatário do candidato. Portanto, a subcomissão tem esta competência. Ela não tem competência de anular a candidatura. Ela pode, efetivamente, verificando irregularidades graves, insanáveis, que comprometem a integridade do processo, a ela incumbe o dever de elaborar o relatório, notificar a contraparte deste relatório e submeter o relatório ao presidente da comissão, que infelizmente o presidente da comissão é também o presidente cessante do partido, porquanto aquele que vai decidir sobre a validade ou a invalidade do processo é também concorrente, o que significa que os valores e os princípios da imparcialidade, da integridade, os princípios célebres do próprio direito são aqui colocados em causa, porquanto o rigor na análise do processo, a imparcialidade que deve caracterizar a atuação do órgão, a priori está minado porque o presidente da comissão que vai avaliar, que vai analisar para depois a comissão deliberar sobre a anulabilidade do processo é também parte interessada do próprio processo eletivo. E então penso que o artigo 116 tem sido interpretado muito distante daquilo que são os valores da própria hermenêutica jurídica. Porquanto o artigo 116 traz-nos elementos relacionados com a própria ética, com a própria integridade. Não nos traz quaisquer elementos relacionados com uma eventual interposição de uma ação criminal a ser movida contra o pré-candidato Higino Carneiro. Por outro lado, é importante dizer também que qualquer incidente de falsidade de títulos, o MPDA não tem competência para aferir a falsidade ou não. Porquanto é competente para apreciar a falsidade o órgão emissor do título. Aqui no caso concreto, a Direção Nacional de Identificação Civil. Porquanto este é o órgão emissor do bilhete de identidade, este é o órgão que tem competência para aferir se alguma norma técnica de um bilhete de identidade tenha sido eventualmente violada. Agora, a simples aparência de que há uma fraude documental não pode nos conduzir a um juízo de certeza, mas pode nos conduzir a um juízo de valor que pode colocar efetivamente em causa aqui os valores da própria integridade institucional. Então, professor, com este esclarecimento que nos traz, a subcomissão não tinha ou não tem poderes para deliberar. E, neste caso, quando se remete ao presidente, o presidente em si também tem autoridade unívoca para decidir ou deve ser, portanto, uma comissão colegial que deve deliberar sobre todo este processo? Porque, por exemplo, falas aqui da falsidade de um documento de identidade que o próprio partido também não tem poderes para
portanto, averiguar a falsidade ou, digamos, a veracidade de um documento de identidade. Como é que o processo, de facto, deveria ser feito para se deliberar que este candidato não pode mais continuar a concorrer? Bom, primeiro que a subcomissão não tem competência para anular a candidatura. E peço perdão, a subcomissão não tem competência para anular a candidatura de Gino Carneiro. A subcomissão deve, sim, relatar os factos mediante um relatório que deve submeter à comissão. E a comissão, a decisão não é unilateral, mas é uma decisão colegial. Porquanto são os membros da comissão que têm competência para deliberar sobre a nulidade do processo. E aqui é importante distinguir a nulidade da anulabilidade. Aqui no caso em concreto, quando a subcomissão fala em nulidade, portanto, não pode chamar aqui o Instituto da Nulidade, porque Gino Carneiro preencheu todos os requisitos exigíveis nos termos dos estatutos do partido e está a exercer um direito político, assiste o artigo 31º dos estatutos, conjugado com o artigo 13º dos estatutos. Portanto, a democraticidade ou a democracia interna tem previsão estatutária. E o direito de eleger e ser eleito é um direito que emerge do artigo 31º. Ora, tendo Gino Carneiro e seus associados pontualmente pagado as cotas, preenche os requisitos para o exercício do direito previsto no artigo 31 dos estatutos. Agora, efetivamente, na apresentação de todo o processo, de todo o expediente exigível por força dos estatutos do partido, leva a que a subcomissão deva aferir, portanto, a integridade do processo, deve contabilizar se efetivamente as assinaturas preenchem ou não preenchem os requisitos exigíveis pelo regulamento eleitoral, deve-se compulsar se o processo está em conformidade ou em desconformidade com os requisitos exigíveis pelo regulamento, e qualquer ato que venha a conduzir à anulação da candidatura é competente para apreciar esta matéria, portanto, a própria comissão, que infelizmente é dirigida por um dos candidatos ao próprio processo eletivo, o que não deixa de ser uma contradição, porque está aqui em causa a imparcialidade na análise do processo, está aqui em causa a integridade, a isenção e, sobretudo, está aqui em causa o interesse do próprio presidente da comissão, que também é candidato ao próprio processo. Certamente que estamos perante aqui uma situação de improbidade político-partidária, porquanto aquele que vai decidir em sede do processo também é candidato. E a isso nós definimos como sendo improbidade política. Improbidade política. E a propósito deste ponto, não quero desmerecer a resposta que o professor já deu, mas valorizar também os nossos seguidores. Tem um seguidor que insiste na seguinte questão relativamente ao presidente da comissão. Diz assim: não é caricato que um dos concorrentes é presidente da comissão? Bom, é caricato e até, portanto, esse estatuto atual do MPDA está em colisão com aquilo que são, que está em colisão com aquilo que é o primado da própria legalidade. Portanto, os estatutos dos partidos políticos, eles devem estar em conformidade com aquilo que estabelece a lei dos próprios partidos políticos. E aqui é uma grande contradição que um dos concorrentes, sendo ele presidente da comissão, é também ele que tem competência de apreciar os recursos a serem impetrados, portanto, pelos concorrentes. Imaginemos que a reclamação interposta pela candidatura de Gino Carneiro venha a ser indeferida, com base nos termos do artigo 33º, que estabelece os mecanismos de impugnação dos atos praticados pelos órgãos do partido. Aqui, Gino Carneiro, por via do seu mandatário, nos termos do número 1 do artigo 33º, vai impugnar por reclamação. Ora, dentro do período estabelecido, que são os 8 dias, a contar da data da notificação do despacho que recaiu sobre o seu processo, Gino Carneiro vai impugnar. E aqui
a subcomissão tem 45 dias para responder Higino Carneiro. No caso de esta não responder Higino Carneiro pode fazer recurso aqui ao número 2 do artigo 33º, que é a impugnação mediante recurso. Importa aqui dizer aos ouvintes que o recurso é um meio de oposição a decisões que padeçam de vícios ou que estejam eivadas de vícios. Só que este recurso vai ser apreciado pelo presidente da comissão, que é o órgão superior à subcomissão, mas que, infelizmente, o presidente da comissão é também candidato dentro do processo eletivo. Estou a dizer que o presidente da comissão é aqui João Lourenço, que ao mesmo tempo é candidato e é presidente da comissão, que tem aqui, portanto, a faculdade de decidir no recurso, embora que este órgão, que é a comissão, é um órgão colegial, mas sendo ele candidato, tem aqui um espaço de influência política que pode contaminar a decisão a ser preferida. É aquilo que nós chamamos aqui de improbidade política, porquanto aquele que tem o poder de decidir tem interesse também na decisão, o que pode comprometer os valores da imparcialidade, os valores da isenção, da integridade e da própria improbidade.